Sejam bem-vindos. Convidamos vocês a assistir ao nosso debate sobre a visão pré- e pós-tribulacionista. Venham entender as diferentes perspectivas e se aprofundar nesse tema fascinante. Não percam! Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like para fortalecer nosso conteúdo. Agora, venham conosco para o debate sobre as visões pré- e pós-tribulacionista. Vamos lá! Qual que é a sua opinião? A igreja vai passar, vai sofrer a ira do Cordeiro, ou será livrada por Deus, conforme diz a Bíblia? Tanto, né? Nós temos aqui dois excelentes debatedores. Deixe aí a sua opinião. Eu quero voltar a palavra agora ao querido pastor Juliano Fraga. O senhor teria 2 minutos, eu vou te dar de bônus 1 minuto, e também isso também será dado ao pastor César Cavalcante. E aí, Juliano? Primeiro ponto é... Certo. O vídeo está aí, depois os irmãos podem assistir. Tá. Eu não disse que a palavra amilenismo, qualquer criança de escola bíblica dominical sabe. Certo. Significa não milênio. Aliás, eles não gostam desse termo. Não realizado, a ideia. Mas vamos lá, a ideia não milênio, eu não disse isso. Eu disse que os amilenistas, eles não fazem distinção entre Israel e igreja. Esse é o ponto. Então, o amilenismo, que defende que já está vivendo o milênio, ele não faz distinção entre Israel e igreja. Raramente isso acontece. Primeiro ponto. Outro ponto é o que fazer com o texto dos 144 mil que cantam um cântico, né, de Moisés no Monte Sião, falando das tribos. Forçar esse texto, que é a igreja, é muito inconsistente, é realmente uma ginástica, e você pegar o texto de 144 mil, 12 mil de cada tribo. Esse é um ponto. Outro ponto por que eu disse que a ideia de a igreja passar pela tribulação descaracteriza o milênio? Pensando, no capítulo 14, agora que eu sei que os 144 mil é a igreja, está no céu, quando Cristo vem no 19, a igreja deveria estar na terra para esse arrebatamento. Aí você vai ter que forçar que o 14 é a segunda vinda, para encaixar, senão tem 2 igrejas, uma no céu no 14 e uma na terra esperando a segunda vinda. Não encaixa, vai ter que fazer um anacronismo aí, uma manobra dentro do Apocalipse. Outro ponto importante é, se todos os salvos sobem no arrebatamento da igreja, quem seriam os habitantes do milênio? Lembrando que quando Cristo pisar o pé no Monte das Oliveiras, Israel será salvo, Israel está na terra. Então, se todos os salvos sobem no final da tribulação, quem habita no milênio? O pastor César disse que são ímpios que habitam dentro do milênio. E aí, fiz uma outra pergunta. A conversão, se disser que há, tem repescagem para o pós também, então tem que negar. Se disser que salvo entra dentro do período tribulacional, o pós-tribulacionismo desmorona, porque aí seria um arrebatamento parcial. Um pouco fica, outro sobe. Então, tem que dizer que só tem ímpio. Mas o que me chamou a atenção é que o pastor César disse, em uma outra fala, que Gog e Magog do Apocalipse 20, todos os ímpios serão destruídos. O milênio são pessoas que vão viver por 1000 anos. Um reino de justiça, um reino de paz, de santidade. As doenças serão arredadas, prosperidade agrícola. Então, para o pós-tribulacionismo, segundo o defeito de pastor César, o milênio acaba, com todo respeito, sendo um prêmio para o ímpio. O ímpio vai chegar em uma terra restaurada e vai habitar nessa terra. Agora, o que fazer com esses textos aqui? De Isaías capítulo 2, que refere-se ao milênio, versículo 3. Virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine acerca dos caminhos e andamos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Eles estão subindo para adorar. Zacarias capítulo 14, no versículo, acredito, 16, também há adoração dentro do milênio. A pergunta que fica, essa adoração dentro do milênio é o ímpio que está subindo para adorar? O milênio é para o ímpio? Então, a igreja passando pela tribulação, todos os salvos sendo arrebatados, quem são os habitantes do milênio? Como nenhum pós-tribulacionista responde, alguns viraram pré-ira. Outros deixaram o pós-tribulacionismo futurista e viraram amilenistas. Nenhum pós-tribulacionista sai dessa resposta. Vamos lá. Por quê? Porque tem que colocar só ímpio dentro do milênio, 1000 anos de ímpio, ninguém se converte. E um ponto interessante, no final, todos os ímpios morrem. Se todos os ímpios morrem, no Apocalipse 22, tem nações ali também. Pastor César, uma pergunta inquietante. Quem serão os habitantes do milênio? Teremos ímpio no milênio, Vamos pastor lá. César? Participar do debate é legal porque as coisas vão acontecendo, né? Por exemplo,
eu vou anotando aqui para tentar depois correr atrás e responder um ponto a ponto. Não dá. Infelizmente. O pastor Marcelo falou assim: o prós crê que a igreja vai sofrer a ira do cordeiro. Acho que nenhum pós crê assim, né? Ninguém acredita que a igreja vai sofrer a ira de Deus ou do cordeiro, nem nada disso. Mas a grande tribulação não é a ira do cordeiro, pastor César? Não. Não? Não. A ira do anticristo contra a igreja. Não de Deus contra o mundo. Contra os salvos, né? Mas vamos lá. E uma outra coisa que eu queria responder aqui com o tempo, mas eu vou ter que me ater aqui ao milênio, porque o pastor Juliano disse que ninguém responde, então vai ser hoje que vai ter a resposta, mas Olha aí. é que ele está dizendo que o pessoal estava cantando o cântico de Moisés. Eu não sei onde ele arrumou essa história, porque a Bíblia diz que eles cantavam um cântico que ninguém sabia. E o pastor Juliano acabou de descobrir que é o cântico de Moisés, lá no monte, falou até o nome do monte. Tá escrito Monte Sião. O texto, né? Tomava um novo cântico, tal, não sei o que ninguém sabia, ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil. Mas ainda finalizando a ideia dos 144 mil. Só um minutinho. Não. Pra quem tá assistindo em casa. Não, deixa ele falar. Só um minutinho. Calma, Ou acaba sendo. Não. Juliano, por favor. Não, é porque é desonestidade. No Não, dia calma, do pastor César calma, no sentido, mas calma, e cantava o cântico de Moisés agora aqui no capítulo 15. Então tem o cântico de Moisés. Ok, vamos lá, pastor César. Qual que é o 15 versículo, segundos. pastor Juliano? Capítulo 15. Vamos lá no cântico de Moisés. Qual que é o versículo? Não, pastor César, desenvolva a sua tese. Depois a gente entra aqui. Porque a gente está Não, com eu queria que ele debate apresentasse o texto. Não, com muita já que elegância. ele quer apresentar o texto, apresenta o texto. Vamos ver se é o cântico de Moisés cantado pelos 144 mil. Não, aparece o cântico de Moisés aqui. Ah, já não é mais Não, os 144 mil? Mas aparece o cântico de Moisés. Então, mas Não, quem tá cantando? aparece o cântico de Moisés. Diz assim: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos e tal, e cantavam o cântico de Moisés. Tá, os 144 mil tá cantando o E cântico de vi o mar Moisés? de vidro misturado com fogo, também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem. Quem eram? Pergunta, os 144 mil tá cantando essa música? Esse cântico? Quem eram os que saíram vitoriosos do período Então, tribulacional no 14? Vamos, César, O texto vamos de desenvolver. Apocalipse 14 diz que eles cantavam um cântico que ninguém sabia. Ponto. Tá, mas Agora- aqui não... Mas tudo bem. Vamos. Se quiser, a gente pode continuar. Sim, mas Pastor acho que tá César, claro no texto. foque na A gente sua trabalha tese. no texto. O Vamos lá. debate está muito bonito. Vamos lá. Agora, finalizando essa ideia dos 144 mil, tem que ser Israel, não sei o quê. Bom, acho que tá claro, foram comprados, como nós fomos, seguem o Cordeiro, como nós seguimos, então são nossos irmãos. Uhum. Se os 144 mil é um problema, porque só judeus são salvos, né? Os salvos ali são sempre judeus, quem é a grande multidão? Porque a grande multidão é de todas as tribos, povos, línguas e nação, que ninguém pode contar. Sim. É tudo judeu? Não. Então Mas são quem o quê? disse que é? Tribos e nações, o texto diz. Mas esse texto não está atrelado ao 144 Não, mil. estou dizendo, são outros povos dentro da grande tribulação. Sim, mas Tribos, o pré-tribulacionismo não povos, nega que línguas os e gentios nações. serão salvos. Só esse ponto. Então, mas eles são salvos, então são igreja. A igreja está no céu. Não, mas eles são salvos, eles se converteram. Como eles se converteram? Como funciona? Vamos lá. A igreja está no céu. Certo, No período tribulacional tem gentios e tem Israel. certo. Correto. Concordo. Haverá salvação dentro do período tribulacional? Me mostra um... Então, só que é o seguinte, esse problema não é só meu, é seu também. A igreja está 7 anos na Terra, ninguém foi salvo? Eu não entendi, as igrejas estão 7 Não, anos na Terra. você quer um texto que Se mostra a uma igreja está na salvação. Terra, tem salvos. Então, Os salvos estão aqui na tá. Terra. Quem Tá são- todos, pra mim tá fácil. Quem são os mártires do capítulo 6, versículo 9 e 10? A palavra mártir significa aquele que morre por sua fé. Morre por Aqueles sua fé. perseguidos. Não pode ser gentios? Claro que pode. Então, salvos dentro do período tribulacional que não se marcaram com a marca da besta. A ressurreição de Apocalipse 20, versos 4, o texto diz, a primeira ressurreição são para quem? Para os mártires do período Talvez você não tribulacional. entendeu minha pergunta. Ó. Você disse assim, os 144 mil são judeus, não são igreja. A Bíblia que diz. Não, eu apresentei o texto que eles são comprados, que eles seguem o Cordeiro. É que- Essas são as Sim, ninguém pode indicações ir pro para a céu, igreja. ninguém pode ir pro céu se não for comprado. Agora, por que foi comprado tem que ser necessariamente a igreja? Então tá bom, então tá bom. Se não são É que o igreja... senhor anula Não, tá tudo 144 bem. mil, Tá 12 ok. mil de cada tribo. E cita Não as anulo tribos. não anulo não. Então, o que são essas tribos? São a salvação que lá está profetizada em Romanos capítulo 11. Haverá salvação em todo Israel. Ah, é só os 144 mil. Pelo que a Bíblia diz, esses 144 mil E são Zacarias salvos. 14. Então, mas vamos lá. Eu queria fazer a pergunta que... Quantos tipos de salvo você acredita que tem? Não, eu queria- Porque você tem os judeus É que o senhor tá salvos. fugindo da pergunta do milênio. Eu quero saber quem são os Então, eu quero entrar na pergunta do milênio, mas eu não vou responder a pergunta do milênio. Então, mas vamos eu lá. estou aguardando. Você tem os judeus salvos, são salvos. Você tem os gentios salvos, que é a grande multidão, gentios salvos. Você- Gentios e Os grandes Israel multidão são são salvos. gentios. A grande multidão são gentios, são salvos. Que morreram no Os período 144 mil são tribulacional. salvos. Ok. Então, nós já temos dois tipos de salvos. Você tem a igreja. Não, por que dois tipos de salvos? Então, vamos lá. Classes de salvos. A igreja... Está no céu. Israel é a igreja? Pra você? Pra Não. mim é? Não, você? pra mim não. Tá, então não é. Então são salvos.
Quem? Os Israel? Israel vai se converter no Tá, final do período tudo bem. tribulacional. Então são salvos? E esses que se converterem são salvos. Tá, são igreja? Não são igreja. Tá, então já tem 2 povos salvos lá. Sim. Salvos, igreja e Israel. Agora você tem os mártires, que não são igreja, porque ficaram. Não são Israel, porque são gentios. Aí eles se convertem e são mortos. São salvos? Se converteram, são salvos. São salvos. Então são o São terceiro salvos. tipo de salvos. Não tem então, terceiro tipo de salvo. Ah, não? Então eles são igreja? Aí não são igreja. E são judeus? Israel e gentios salvos no período tribulacional são salvos e não é igreja. Então vamos lá. Então nós temos a igreja arrebatada, salvos. Ressuscitados e sim, arrebatados. sim. Ok. Temos os judeus convertidos, salvos. Na grande tribulação, salvos. 2 povos. Nós temos agora os mártires da grande tribulação, O senhor que tá não são igreja. O senhor está fazendo confusão. Os que morreram, hoje, um cristão morre. Ele é salvo? Claro. Sim. No período tribulacional, a igreja está no céu. O cristão que morre faz parte dos salvos dentro do período Mas tribulacional. por que ele ficou? Ficou aonde? Se já teve o arrebatamento, por que ele ficou? Ficou porque não era salvo. Então como ele foi salvo? Se converteu no período tribulacional. Então, ele é igreja? Não é igreja, porque a igreja Então, está no céu. então esse é o terceiro tipo de salvo. Você que não tá entendendo. Ó, vamos lá. Tem a igreja arrebatada. Feita de salvos e arrebatados e ressuscitados. É que o senhor, na minha fala anterior, é o mesmo ponto da fala anterior. Que o senhor ficou, acho que talvez no WhatsApp, o senhor não pegou. Diz assim, eu perguntei, Nínive é Israel? É Israel Nínive? Convertida por Jonas? Não. Tá, não? É Não. igreja? Não, mas Foram nem salvos? Foram salvos? Não, também não. Não se converteram? Mas me mostra o texto onde eles foram salvos do ponto de na vista da pregação soteriologia. de Jonas, não se converteram? Não. Não houve nenhuma conversão fora de Israel Eles se dentro do Antigo arrependeram. Testamento? Eles se arrependeram. Deus destruiu ou não destruiu Nínive? Não. Destruiu Nínive, não houve nenhum salvo. Mas apresenta um. Não houve nenhum salvo, se Então é converteram. só apresentar um versículo. No Antigo Testamento... Não me mostra o texto onde eles... Ruth é moabita? Não, o que tem Ruth a ver com Nínive? Não, vamos voltar para o debate. Vamos voltar para o debate. Não, eu estou Eu queria formular uma pergunta que era assim, ó. Eu tô montando os tipos de salvos. Agora ele percebeu, o Júlio, você percebeu que já tem 3. A igreja arrebatada, formada por arrebatados e ressuscitados. Esse é fácil. É a igreja. Esse é ok. Os judeus é um outro tipo de salvo. Os mártires da grande tribulação, porque levando em conta a visão vamos dizer, o arrebatamento já foi e esse pessoal ficou. Aí eles vão se converter. Aí eu pergunto, esse pessoal é igreja? Você falou, não. Não é igreja. Tá, e esses que são os mártires, que vão morrer porque não aceitaram a marca da besta. Confere? Sim. Ok, eles são igreja? Não é igreja. São Israel? Não é Israel. Então é o terceiro povo. Não, mas agora há judeus você tá juntos. entendendo. Há judeus juntos. Tá, mas também há gentios. Porque de toda tribo... Ok, então é um outro povo. Então, quantos tipos de salvo tem? Como é que funciona isso no céu? Eu preciso que o senhor responda sobre o milênio. Depois eu te respondo essa. Tá bom. É porque o senhor tá fugindo da pergunta. Vamos lá. Não tô não, Juliano.